Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos falar de best-sellers, mas não quaisquer best-sellers, são os livros mais vendidos do mundo, assim, na história mesmo. Vamos falar aqui o ranking dos 10 primeiros livros, né, da lista de mais vendidos do mundo até hoje. Mas antes é necessário fazer aqui alguns disclaimers, porque não existe assim uma exatidão em número de cópias vendidas de cada livro, porque vocês podem imaginar, né, que os livros vão sendo vendidos ao longo dos tempos, em vários países, então alguma coisa se perde. O que é feito é uma estimativa. Mas tem sites que fazem pesquisas bastante confiáveis, então a gente vai se basear nesses sites. E embora as pesquisas sejam confiáveis, há muita variação, sim, de lugar mesmo na lista, né? Em alguns livros, algumas listas, alguns livros aparecem, outras não. Mas assim, eu reuni várias dessas listas, né? E fiz uma média mesmo do que eles falam de quantidade de cópias vendidas e dos livros que mais aparecem na maioria dessas listas. E formamos aqui a nossa lista dos 10 livros mais vendidos com a média aí de todos esses sites. Outro disclaimer, eu não considerei aqui, para falar com vocês, livros religiosos. Então, por exemplo, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, de longe, assim, mas ela não vai estar aqui em primeiro lugar, porque eu não vou considerar livros religiosos, livros de autoajuda, de negócios, esses livros que são de fato os mais vendidos, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas livros de literatura mesmo não são os livros mais vendidos, né? Mas eu vou considerar que só os livros mais vendidos de literatura. Como eu falei, eu pesquisei em muitos sites, foram 14 sites que eu levei em consideração as listas, eu pesquisei mais do que isso, mas no final das contas eu selecionei 14 listas para fazer essa média aqui para esse vídeo. Entre os sites, né, só para citar alguns para vocês, eu pesquisei na Revista Bula, na Rolling Stone, na Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará, no site Business Insider, no The Guardian, no Washington Post, mais 8 sites aí, foram 14 ao todo. E essa daqui é a lista dos 10 livros mais vendidos do mundo que eu vou apresentar para vocês, do 10º até o primeiro lugar. O 10º livro mais vendido do mundo é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis, que já vendeu uma estimativa de 85 milhões de cópias. Esse aqui é o volume único, eu só tenho o volume único, né? Mas aqui nessa edição ele é a segunda história, se eu não me engano, porque Nárnia tem duas formas de ser lido, né? Tem a ordem de escrita do C.S. Lewis e tem a ordem cronológica dos acontecimentos. Essa edição aqui coloca na ordem cronológica dos acontecimentos, que eu acho que é a melhor forma de ser lida mesmo. Então, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa em 10º lugar com 85 milhões de cópias. O 9º, o 8º e o 7º lugares, eles têm uma estimativa de o mesmo número, mais ou menos, de cópias. Mas aí eu fiz aquela média das listas e coloquei na ordem que eles mais aparecem, tá? Então, em 9º lugar, fica, olha só, a nossa leitura coletiva atual, que é aqui O Hobbit, do Tolkien, né? Esse livro aqui tem a estimativa de ter vendido 100 milhões de cópias no mundo todo, desde a data do seu lançamento, e ocupa aí o 9º lugar. Quem quiser ler esse livro com a gente, estamos no finalzinho da nossa leitura coletiva. Quando esse vídeo aqui for ao ar, não, ele já vai ao ar essa semana, eu tô gravando ele na segunda, ele deve ao ar na quarta. Então estamos aí na nossa leitura coletiva, dá tempo de você acompanhar nossa segunda meta ainda, né, nossa segunda live, porque é um livro bem rápido de ser lido, muito gostosinho, e tá aqui em 9º lugar. O 8º livro mais vendido do mundo também tem uma estimativa de cerca de 100 milhões de cópias vendidas, e ele é um dos 4 grandes clássicos chineses. Ele se chama O Sonho da Câmara Vermelha. Eu não achei esse livro aqui no Brasil, pelo menos novo, né? Talvez a gente encontre em sebos, porque já teve edição brasileira,
Na Amazon eu só encontro ele em inglês, né? E ele é atribuído ao Cao Shueqin, que muito provavelmente não fala assim, né? A pronúncia em chinês eu não faço ideia como que é. E é esse livro que eu vou deixar aqui, eu não tenho ele. Fiquei muito interessada, mas teremos que ler em inglês se a gente quiser conhecer. Alô, editoras, vamos publicar livros diferentes aí. Em sétimo lugar, também com 100 milhões de cópias, a estimativa e a média, né, de vendas, e não sobrou nenhum, da Agatha Christie. Eu não tenho esse livro aqui, né? Eu tenho alguns livros da Agatha aqui atrás, mas esse livro eu ainda não tenho, então vou deixar a capinha aqui para vocês reconhecerem. Sei que muitos de vocês já leram esse livro aí. E a Agatha, uma das autoras mais vendidas, né, de todo o mundo, tinha que estar aqui na nossa lista. Em sexto lugar, um livro que muitos de vocês imaginam que vai estar aqui nessa lista, né? Que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Trouxe essa edição maravilhosa aqui para ilustrar, né? E ele já vendeu cerca de 120 milhões de cópias, sempre uma estimativa, tá, gente? Esse só o primeiro livro, tá? Porque Harry Potter, como ele é uma série, os livros eles são contados separadamente. Se você for contar a série como um todo, muitas listas colocam ele até em primeiro lugar, mas aí é a série, né? Aí não é justo porque o livro que está em primeiro lugar é um livro só. Mas cada livro de Harry Potter ocupa ali até no máximo o 20º lugar de mais vendidos. Então, no total, dá 450 milhões, mais ou menos, a estimativa da série como um todo. Alguns dá até mais, né? Mas contando livro por livro, que é o mais justo, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal ocupa aí o 6º lugar da nossa lista. Em quinto lugar, com uma estimativa de 140 milhões de cópias vendidas, a gente tem O Pequeno Príncipe. Vou deixar aqui também. Eu já li várias vezes, é um livro que você lê em 1 hora, né? Bem rapidinho. Eu acho muito fofo O Pequeno Príncipe. Eu sei que tem gente aí que tem problema com esse livro, acho que não é essa coisa toda, mas eu acho uma leitura muito singela, ótimo para você apresentar a literatura para as crianças. Enfim, eu gosto muito de O Pequeno Príncipe. Mas eu não tenho nenhuma edição do Pequeno Príncipe. Sempre quem teve esse livro foi a minha irmã, né? E depois que eu saí da casa da minha mãe, que já tem alguns anos isso, né? Mas eu acabei não comprando uma edição de O Pequeno Príncipe para mim. Esse vídeo até me alertou que eu preciso de uma edição bem bonitona de O Pequeno Príncipe. O quarto lugar da lista, estamos chegando no pódio, tá? Mas o quarto lugar que ficou de fora do pódio por um pouquinho só é O Senhor dos Anéis, com 160 milhões de cópias vendidas, né? A estimativa, vou sempre frisar isso. E aqui, ao contrário de Harry Potter, que a gente conta livro por livro, O Senhor dos Anéis a gente conta os 3 volumes. Porque O Senhor dos Anéis, gente, não é uma série. Ele é um livro só que foi publicado originalmente em 3 volumes, mas ele é um livro só. Então o livro 2 não é continuação do 1, ele é todo um livro só, entendeu? Então a gente considera O Senhor dos Anéis como um todo. Eu trouxe aqui o primeiro volume só para ilustrar, mas entendam aí que esse quarto lugar vai para O Senhor dos Anéis, os 3 volumes. Entramos no pódio e agora o terceiro lugar fica com Charles Dickens, com Um Conto de Duas Cidades. Acho que se eu te pedisse para adivinhar qual livro do Dickens que fica em terceiro lugar entre os mais vendidos, talvez você diria Grandes Esperanças, David Copperfield, mas não. Um Conto de Duas Cidades, que é um livro dele que eu ainda não li, fica em terceiro lugar com a estimativa de 200 milhões de cópias vendidas. Em segundo lugar, com alguma controvérsia, porque alguns sites nem colocam esse livro na lista, mas de acordo com as minhas pesquisas, ele é sim o segundo lugar mais vendido, com estimativa de 250 milhões de cópias, para mais, né? Mas vou colocar aqui 250 milhões de cópias, que foi o número médio que eu encontrei. Temos O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Fiquei muito feliz que eu tenho vários desses livros e li vários desses livros, né? E são leituras de fato
muito boas, muito importantes, que quebram um pouco aquele negócio do best-seller ser uma coisa ruim, né? Porque assim, eu sei que eu tô contando aqui todos os tempos, então a gente não conta tanto best-seller assim, mas livros como O Conde de Monte Cristo, por exemplo, eles foram best-seller no seu tempo, né? Eles venderam de fato muito, foram campeões de venda no seu tempo. E são livros de muita qualidade, então aqui O Conde de Monte Cristo ocupando orgulhosamente o 2º lugar da lista. Em primeiríssimo lugar, ele, o livro de literatura mais vendido do mundo, Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, um dos meus livros preferidos. Inclusive citei esse livro aqui no nosso último vídeo do canal, foi uma live que eu fiz em comemoração aos 10 mil inscritos. Inclusive, se você é inscrito neste canal, muito obrigada, tá bom? Por fazer parte aqui da nossa comunidade. E se você não é inscrito, se inscreva. Você tá aqui, você gosta de literatura, ou pelo menos você se interessa por literatura de alguma forma. E aqui a gente é uma comunidade muito unida. Você vai ter muitas dicas, você vai ter muito conteúdo literário aqui pra você. Então se inscreve, tá? Ativa as notificações pro YouTube te avisar quando eu lançar vídeo novo, mas você já fica sabendo que é todo domingo e toda quarta, tá bom? Voltando aqui pro nosso mais vendido, Dom Quixote, né? As listas, como eu falei, elas têm muita variação de títulos, né, e tal, mas elas são unânimes em dizer que Dom Quixote é o livro mais vendido do mundo. O que varia nesse caso é a estimativa de cópias vendidas, né, que vão desde 400 milhões até 900 milhões, eu vi até com 950 milhões de cópias vendidas, mas o número mais citado é 500 milhões de cópias vendidas. Então a gente vai ficar aí com 500 milhões mesmo, né? É o livro mais vendido do mundo. Eu super indico que você não só compre, mas que você leia esse livro aqui, porque é um livro maravilhoso. Eu fico muito feliz dele estar em primeiro lugar, porque é um livro que tá no meu coração. E aí, se surpreenderam com algum livro aqui dessa lista? Me conta aqui nos comentários, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.